Eu queria falar sobre uma reconstrução final, que aí vai acontecer com você daqui uns dias, daqui um tempo. É uma reconstrução futura, é a reconstrução do corpo mortal. Na verdade, a expressão bíblica é a transformação do corpo mortal. Amém? Alguém já pensou nisso? Alguém sabe que vai ser transformado? Alguém sabe que o seu corpo mortal será transformado e será revestido da imortalidade? Isso que é corruptível, que se corrompe, que se desfaz, será revestido da incorruptibilidade. Alguns textos chamam isso de redenção do corpo. Paulo diz em vários textos, ele fala sobre isso. Para pegar esse conceito, você tem que buscar vários, como se fosse com uma pequena pinça, pegando assim, sabe, pegando os fragmentos para juntar e formar uma figura, formar algo, sabe, uma forma. Então você vai pegando esses versículos e dali você vai formando uma ideia que está em toda a Bíblia, que começa lá em Gênesis, quando ele fala que o homem voltará para o pó, mas só o que voltará para o pó é o corpo que veio do pó, mas o espírito não veio do pó. Por isso que na Eclesiastes, quando fala sobre isso, Eclesiastes todos falam assim, então o corpo, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Essa é a verdade. Quando Paulo fala disso, ele fala em vários textos. Eu queria concentrar a palavra então em 1 Coríntios capítulo 15. Texto fantástico, especial, deve ter acho que 52 versículos. Eu lembro que há muitos anos atrás eu memorizei esse capítulo. Fiquei tão fascinado por ele, depois eu já esqueci. Não vou conseguir falar de cor. Mas fui memorizando, eu fiquei muito interessado nesse assunto. E quando me interessa por um texto, quase sempre procuro memorizá-lo, pelo menos porque naquele tempo para poder meditar nele. 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos falar sobre a transformação do corpo mortal. Aleluia. Eu sei que todos aqui já passaram num velório. Alguns aqui já tiveram a dor de sepultar um ente querido. Alguns tiveram talvez o desprazer, aquela coisa de ter que fazer aquela exumação de ossos, sei lá, como fala, que lá para ter tirado do ossário, só aquele cinza, um pouquinho de osso. Alguns já saíram com aquele potinho de cinza depois do crematório. Estava ali, era um corpo, né? Havia um corpo, não tem mais, né? Via braços, pés, mão, cabeça, falava, não tem mais, só um pozinho, né, que sai ali do crematório, tá? Ou os ossos que você vai lá, depois de alguns anos, tirar do cemitério para desocupar a cova. Mas e onde foi parar esse corpo, né? Fora aqueles que morreram no incêndio, fora aqueles que foram engolidos no mar e não se sabe, desapareceram. É interessante, né? Mas Apocalipse diz que o mar dará os seus mortos, até o fogo dará os seus corpos, os seus mortos. Apesar de que aparentemente eles não estão mais aqui, mas haverá uma redenção do corpo conforme diz as Escrituras. Vamos ler alguns versículos e à medida que vamos lendo nós vamos passando alguns conceitos importantes. Capítulo 15, versículo 19, Paulo está falando inclusive numa sequência onde alguns estavam negando a ressurreição. E Paulo está contestando esses que negavam a ressurreição. E ele diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Outra versão diz os mais miseráveis dos homens. Se você espera Cristo só nessa vida, você é um dos mais miseráveis dos homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Sendo ele as primícias. Eu quero que vocês repitam comigo para guardar bem. Sendo ele as primícias. Eu disse o quê? Sendo ele as primícias. Primícias entre aqueles que dormiram. Primícias. Guarde bem, primícias. Por que primícias? Paulo está falando do conceito bíblico que está em Levíticos. Tá bom? Pois aí, da mesma forma que em Adão todos morreram, ou todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Amém? Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Falando de primícias aqui. Primeiro ele, depois os que lhe pertencem. 24 a 28 ele está falando então sobre
essa transição de que ele recebeu toda a autoridade na céu e na terra, e esse é um momento de que ele ainda está, ele recebeu esse poder, e Deus deu a ele, diz a Bíblia em Efésios, que foi da vontade do Pai que toda a plenitude dele habitasse. E ele diz que Deus fez convergir nele todas as coisas no céu e na terra. Mas 24 a 28 diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ser destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído será a morte. O último inimigo a ser destruído será a morte. A morte é um inimigo que ela tem um tempo limitado, ela será destruída. Amém? Porque ele, Jesus, tudo sujeitou aos seus pés. Tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro, isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Amém? Aleluia. Haverá um tempo em que Deus será tudo em todos. Haverá um tempo que Deus será tudo em você. Aleluia. Tempo de glória. Temos que explicar isso aqui. Vamos pular um pouquinho aqui. Versículo 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscita os mortos? Com que espécie de corpo virão? Quer dizer, morreu, foi enterrado, daqui a um tempo não tem mais nada. Com que corpo virá se ele vai ressuscitar? Como que o corpo pode ressuscitar? Aí Paulo diz, no versículo 36, né? Paulo, ele era meio sem paciência às vezes, né? Ele já começa, o negócio do Jorge chutando o balde. Ele fala assim: insensato. Nossa, insensato é pesado, né? Tipo assim, tolo. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. De que Paulo está falando? Está falando então, ele faz uma comparação aqui, uma semente, ele cita até o trigo. Quando você planta o trigo, você pega um grão de trigo, ele é um grão de trigo, ele tem um formato, e quem conhece a agricultura sabe que é um grão de trigo. Quem tem familiaridade com isso, bom, isso aqui não é feijão, não é arroz, isso é trigo. Aí quando você coloca na terra, passa um tempo, você for abrir lá a terra, depois de um tempo, talvez você não veja mais um grão de trigo, você veja algo em transformação. Daqui a um tempo, aquele algo que está em transformação sai da terra, brota da terra e vai crescendo, e depois recebe um corpo. E esse corpo não é mais um grãozinho. Esse corpo agora é um corpo extraordinário perto daquele grãozinho. Ele tem um caule, ele tem folhas, ele tem frutos. A semente é lançada na terra, então ela morre. Depois recebe um novo corpo. Então, você agora, nessa analogia que Paulo fala, está dizendo assim: você simplesmente, esse corpo é uma semente que vai morrer para nascer um novo corpo. Aleluia. Paulo, na sua grande sabedoria, do Espírito, ele começa a dizer coisas aqui importantes que não vai dar tempo de parar para explicar, mas ele diz, 39 a 44, nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra carne, as aves outra carne, os peixes outra carne. Ele contradiz uma teoria da época que dizia que tudo era igual. Não, ele estava dizendo que há espécies diferentes e carnes diferentes. E também ele entra na questão de astronomia. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos terrestres é um e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua e o outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Também eles não sabem que todas as estrelas eram iguais. Então Paulo já sabia, ele tinha revelação de Deus. O pessoal pensava, por exemplo, que o Sol era a maior estrela e que aquelas pequenininhas lá em cima eram pequenininhas, e o Sol que é grande. Depois começaram a estudar, e com telescópios, com aparelhos, descobriram que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Sabe o que quer dizer isso? Há estrelas tão maior que eles, há estrelas de quarta grandeza, terceira, segunda, primeira,
Já pensou, o sol é pequenininho, pequenininho. As estrelas diferem de glória em glória. Glória está dizendo de luminosidade, de brilho, de luz. O sol é uma luzinha fraca perto de algumas estrelas. Porque ele é de quinta grandeza, é de quinta luminosidade. Apesar que, como ele está bem próximo da Terra, ele parece grandão. As outras pequenininhas que parecem longe, porque estão longe, mas elas são muito maiores. E está dizendo aqui, assim será na ressurreição dos mortos. Paulo está muito interessado em falar de estrela, disso, de sol. Ele está dizendo de ressurreição, que haverá corpos celestiais, todos nós temos corpos celestiais com brilhos e grandezas diferentes. Se você pudesse no céu hoje se encontrar estrelas, pessoas com brilho como estrelas, mas com brilhos diferentes, glórias diferentes, tamanhos diferentes, expressões diferentes. Alguns já foram lá e contaram, eu não fui, mas li bastante sobre isso. Que experiências maravilhosas, porque esse corpo aqui, você mede a estatura aqui na métrica normal, 1,5 metro, 1,80 m, 2 metros. No céu não tem essa medida de tamanho, mas de luminosidade. Quem entende de luz aqui sabe. Você pode ter uma lâmpada pequenininha, que clareia mais com uma lâmpada grande. Porque não é o tamanho que manda, é a quantidade de brilho que ela manda, que ela envia, que ela consegue refletir. E lá no céu, tudo é luz. Todos os corpos brilham. No versículo 42, assim será com a ressurreição dos mortos. Esse corpo que é semeado é perecível, mas ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado natural, ressuscita um corpo espiritual. Aleluia! E Paulo faz uma afirmação importante: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aleluia! Quando Deus vê você, não vê só esse corpo que nós conseguimos ver. Quando os anjos vê você, não vê só você. Ele vê a sua estatura, ele vê a sua luminosidade, se você é luz ou é trevas. O diabo também vê. Até certo ponto ele consegue ver se você é luz ou é trevas. Ele sabe até a sua estatura. Alguns ele vem e enfrenta, porque ele vê você pequenininho e dá um chute em você. Alguns ele fala, não, isso aqui eu não posso não, e sai correndo. Amém? Uns pequenininhos de sem luz falaram assim, eu vou expulsar esse demônio. Deus falou assim, olha, você não vai conseguir não. Mas eu estou expulsando você em nome de Jesus que Paulo prega. O Deus falou assim, eu conheço o tamanho de Jesus, infinito, conheço até o tamanho de Paulo. Vocês não são de nada. E correu atrás deles. Eles saíram correndo. Só vocês sabem essa história, né? O diabo vê a sua estatura, vê a brilho de glória. Quando Jesus ia chegando, os demônios gritavam de longe, para Senhor, para, não suportamos tanta luz, não suportamos, é muita luz, para, nós gostamos das trevas, precisamos das trevas. Sabe quando você levanta o tapete e sai uns bichinhos correndo? Insetinho, sabe, esse bichinho pequenininho, eles gostam das trevas, abriu luz, ou puxa uma caixa, alguma coisa está no chão, tem um bichinho ali, né? Eu brincava no quintal de terra quando era pequeno, tinha umas pedras lá meio enterradas, quando eu puxava a pedra, tinha um monte de bichinhos aí correndo. Eles gostavam de trevas, porque não gostavam de luz. Assim são os demônios, não suportam a luz. E se você está em Cristo, agora você é luz, amém? Só que essa luz ela vai ter que aumentar a intensidade. Crescer em Cristo significa aumentar a intensidade da luz. Mas vamos voltar aqui ao texto. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Quem é o primeiro Adão, quem é o último Adão? Quem é? Bom, o primeiro Adão nós sabemos, aquele que foi formado do pó da terra, né, que recebeu de presente a Miss Universo chamada Eva, certo? Ele abriu os olhos, estava lá, a mulher mais bonita do planeta, a Eva, certo? Só tinha ela também, né? Mas era linda também. Mas fala de um último Adão. Que último é esse? O último Adão. O primeiro foi feito alma vivente, o último um espírito vivificante. Está falando de Jesus aqui, que ele vem, ele encerra um ciclo da natureza humana e estabelece na terra um novo ciclo de vidas que nasceram de novo através dele e são vivificados por ele, porque quem não nascer da água do Espírito não pode estar no reino de Deus, mas se alguém nascer de novo, verá o reino de Deus. Então nós temos aqui alguns textos importantes. Voltando aqui à questão das primícias, só um parênteses.
Lá em Levítico 23, versículos 10 e 11, Moisés está passando instruções, dizendo assim: quando vocês entrarem na terra que eu dou a vocês e fizeram colheita, na verdade é Deus passando instruções através de Moisés, tragam ao sacerdote um feixe das primícias. Essa é a primeira parte que vocês escolheram. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte do sábado. Quando Paulo fala ele as primícias, Paulo entendia bem, o povo para o qual ele escrevia entendia bem também do que ele estava falando. Havia até a festa das primícias. Todos eles viviam da agricultura e todos eles sabiam que tinham que levar os primeiros frutos para o sacerdote, e tinha que ser num sábado, e no dia seguinte ele movia como oferta. E quando levava aquelas primícias, ele estava, na verdade, espiritualmente, toda a colheita ficava santificada e abençoada. Então as primícias levadas ao sacerdote santificava toda a colheita. Jesus Cristo, sendo as primícias dos mortos, santifica todos que vêm depois dele. Ele é as primícias. E diz que as primícias eram levadas no sábado, mas eram movidas no domingo. Jesus foi sepultado, passou o sábado e ressuscitou no primeiro dia. Significa que ele é a primícia dentre os mortos. Amém? E Paulo fala primícia dentre os que dormem. Os que dormem aqui se fala que dormirem em Cristo, porque quem dorme no Senhor não morre. Jesus falou: aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá para sempre. Por isso que Paulo usa a expressão, muitos usam a expressão dormir no Senhor, que é a expressão mais adequada. A expressão morrer tem a aplicação para quem não tem esperança, mas você que tem esperança apenas dorme no Senhor. Mas nesse dormir aqui não é inconsciente. Você vai estar num lugar aguardando, um lugar chamado paraíso, aguardando a ressurreição. Mas a primícia que é Jesus, ele é a primícia. E nós queremos falar um pouquinho mais sobre a primícia depois aqui. Amém? Mas seguindo a leitura, em 1 Coríntios, aqui nós temos, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Mas vamos voltar aqui ao versículo 46. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Está dizendo do primeiro Adão, do segundo Adão, ou do último Adão. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Amém? O próprio Deus veio dos céus, habitou entre nós, fez carne. Esse é o segundo homem, é o segundo Adão. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Olha, você traz a imagem normalmente do seu pai, da sua mãe, uma certa semelhança, não é assim mesmo? Há uma semelhança. E de um modo geral, mas genérico, todos nós somos semelhantes a Adão, no sentido do formato do corpo, de como nós somos, cabeça, tronco e membros, somos bípedes, enfim, temos os mesmos sentidos, temos os mesmos órgãos, temos o mesmo que Adão tinha, nós temos. É isso que chama de semelhança. Só que agora que você está em Cristo, você vai trazer não só apenas a imagem do homem terreno, mas você agora tem em você a imagem do homem celestial. Você tem a imagem de Jesus. Sabe, lembra que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Agora você agora está sendo feita a imagem do celestial. Aleluia. Mas seguindo a leitura aqui, nessa leitura de 1 Coríntios capítulo 15, é impressionante o que Paulo vai falar. As características desse homem é extraordinário, irmãos, porque quando Paulo fala dele, diz que ele faz uma comparação desse corpo. Esse corpo aqui, mortal, esse corpo que é sujeito às enfermidades, etc, etc. Então ele fala que esse corpo, ele é fraco e feio, mas o próximo corpo será como? Será forte e belo. Amém? 42 fala que somos semeados em desonra, mas ressuscitados em honra. Significa que você foi semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Lembra a semente do trigo? Ela é frágilzinha, o vento pode levar, se assopra ela some, mas quando o trigo cresce, aquela planta bonita, no trigal, uma planta forte, maior, bonita, assim será na ressurreição. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu acho interessante como Deus fala que
aí Paulo, a partir do versículo 50, vamos ver, irmãos, isso eu declaro a vocês, que a carne e o sangue não hão de herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, ele fala que haverá um grupo de pessoas que não passarão pela morte, que não vão dormir fisicamente, não vão morrer fisicamente. Haverá um grupo, uma geração de pessoas que não vai passar pela morte. Então ele fala que nem todos dormiremos, muitos dormirão, pode ser que alguns daqui dormirão, no sentido que seu corpo mortal vai experimentar a morte, mas ele fala, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas, ele coloca aqui, todos seremos transformados. Amém? Então vem aqui a transformação do corpo mortal. O seu corpo mortal, se você estiver vivo no dia do Senhor, o seu corpo mortal, numa fração de segundo, ele diz aqui, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Paulo esperava tão breve a vinda de Jesus, que ele falou nós, né? Ele falou aqueles, os outros, falou nós, mas ele pereceu também, está lá aguardando a ressurreição. Mas quem sabe se nós se aplica a nós, e nós seremos transformados na ressurreição, amém? Na volta de Jesus, no abrir e fechar de olhos, o corpo mortal é revestido da imortalidade, o corruptível da incorruptibilidade, e você agora recebe um novo corpo, o corpo glorioso, amém? Amém, irmãos? Aleluia. Versículo 53, ele fala, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Porém, quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, da força do pecado e a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande vitória, é a vitória sobre a morte, é a vitória sobre a corrupção, sobre a mortalidade, e você vai ressurgir semelhante a Ele, amém? Aleluia! E quando Ele vier, nós o veremos como Ele é, e nós seremos como Ele é, assim como você hoje era a semelhança de Adão, você com esse novo corpo será semelhante ao corpo de Cristo glorificado. Aleluia! Glória a Deus. Aqui é algo tremendo que tem que ser explicado, que esperamos ter tempo, né, nessa breve mensagem, falar um pouquinho sobre o corpo glorioso. O que é o corpo glorioso? Há uma diferença entre um espírito vivificado, aguardando a ressurreição. O corpo espiritual que você tem hoje, ele sai de você, ele não fica aqui, ele vai embora. Tem pessoas que teve essa experiência de quase morte, né? Ele se viu saindo do corpo, depois conta que voltou. Viram essa história assim? O Deus falou, não chegou a hora não, volta lá. Quando ele se viu fora do corpo, era ele mesmo que estava indo, não era outro não. Não foi um antepassado que passou por ali, não foi alguém do futuro, foi ele mesmo. Hoje se pratica no ocultismo a chamada viagem astral, é viagem fora do corpo, isso é real. Isso é perigoso, não é autorizado por Deus. Toda essa prática é perigosa, ela é maligna, então não. Se você já fez isso, peça perdão a Deus. E depois, se você quiser saber mais sobre isso, é um assunto à parte. Mas a questão é, você, quando olha no espelho, você não está vendo você. Você está vendo um corpo, uma embalagem temporária que lhe foi dada, bem temporária, que veio do pó da terra. Você mesmo é espírito. Há toda uma controvérsia teológica aqui, tá? Mas eu gostaria que vocês, são meus discípulos, ficassem comigo, tá? Nós somos um espírito que possui uma alma e habita no corpo, tá bom? Nem todos os teólogos concordam com isso, tá? Vocês vão encontrar outros argumentos, talvez até com base o embasamento bíblico,
Mas, por exemplo, quando Paulo fala assim, 2 Coríntios capítulo 12, ele fala uma experiência que ele foi arrebatado, lembra? Ele foi até o paraíso. Lembra? Quem lembra disso aí? Quem já leu 1 Coríntios 12, fala assim, olha, eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado, foi até o terceiro céu, eu vi coisas indizíveis, que o homem não é lícito dizer, e eu estive lá, ele chama esse terceiro céu de paraíso. Quem já leu 2 Coríntios 12, levanta a mão aqui, vamos ver. Aí quando Paulo fala isso, olha só, ele fala assim, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Eu só sei que eu fui lá, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas eu estive lá. Quem esteve lá fora do corpo? Paulo. Então o corpo não era Paulo, Paulo estava fora do corpo. Aí Paulo saiu, ele falou, não sei, só estava no corpo, fora do corpo, porque não tinha testemunha, Paulo estava sozinho. Se ele foi no corpo, então houve uma glorificação, um estado de glória temporário para o corpo poder ir, porque a carne e o sangue não podem entrar lá. Então é provável que ele estou numa dimensão de glória com esse corpo e entrou no paraíso. Ou ele também não sabe, ele fala assim, eu acho que não foi isso, pode ser que meu corpo ficou aqui e eu fui lá. Mas quem foi lá? Eu fui. E quem ficou aqui? O meu corpo. O meu corpo não sou eu sou aquele que foi. Quando você fechar os olhinhos aqui, se você fechar e dormir no Senhor, você não fica aqui, você sobe, você vai. O que fica aqui não é você, o que fica aqui é o seu corpo, emprestado temporariamente. Amém? Aleluia. Espero que não esteja dando um nó na cabecinha dos irmãos, mas quando você lê a palavra, ela vai explicar tudo isso. Aí Paulo fala assim, eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo. Então ele está dizendo assim, bom, você pode ficar fora do corpo. Teve até um dia que ele falou assim, gente, eu estou aqui, mas eu vou em espírito com vocês, e nós vamos tratar de um assunto aí. Esse outro assunto também está na Bíblia, não se assuste. Não é viagem astral não, tá? Aí quando você lê Apocalipse capítulo 1, o apóstolo João fala assim, olha, eu estava na ilha de Patmos, mas aconteceu o seguinte, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu fiquei lá, ou meu corpo ficou lá, mas eu, João, não Antônio, não Pedro, João, foi arrebatado. O corpo dele ficou lá. Quem sabe os companheiros dele viram alguém inerte ali. Quase sempre que alguém entra em cidade de arrebatamento, os batimentos cardíacos caem muito, ao ponto até de pensar que a pessoa morreu. Às vezes tem que ter muita sensibilidade para saber que a pessoa está viva ainda. Porque esse corpo aqui, seu espírito, ele desfalece. Aliás, quando o espírito sai definitivamente, a vida acaba aqui. Tiago fala sobre isso. Tiago fala assim, assim como o corpo, seu espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Ele está dizendo, para falar da fé, ele usa uma comparação de algo que era um conceito básico da igreja primitiva. Você morre quando o espírito sai do corpo. Alguns pensam que o espírito sai do corpo quando você morre, não é o contrário. O espírito não vai embora porque você morreu, você morre porque o espírito foi embora. Amém? Quando Estevão está sendo apedrejado, ele estava assim, sabendo que estava morrendo. Sabe o que ele fala? Senhor, recebe o meu espírito. E quando Jesus estava na cruz e ia morrendo, ele estava assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu. Quando ele entregou o espírito na mão de Deus, a Bíblia diz que aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Ele expirou. Jesus não podia expirar enquanto o espírito dele estava aí. Está entendendo? Então, o espírito saiu. O corpo de Jesus ficou naquele túmulo 3 dias, mas o espírito dele foi fazer um passeio por regiões celestiais de trevas e depois celestiais de glória. Leia depois a Bíblia para entender mais, amém? Você precisa conhecer a palavra. Isso não é nada, mas pastor, isso é um assunto muito profundo. Não, um assunto muito básico. Se você não sabe acontecer com o seu corpo, você não sabe o que está na Bíblia. Isso é simples demais. São coisas básicas, é que a gente não costuma falar. Hoje se fala muito de bênção, de prosperidade, de cura. A questão é, não pode só falar disso, você tem que falar da ressurreição, você tem que falar da glória de Deus, você tem que falar do céu, você tem coisas tremendas que Deus já revelou na sua palavra. As pessoas ficam ansiosas, preocupadas com a morte. Gente, quando você começa a estudar a Bíblia, fala, Senhor, o que eu estou fazendo aqui ainda? Paulo fala assim, olha, eu descobri o seguinte, por mim mesmo ir embora agora, mas por causa de vocês eu prefiro ficar por causa de vocês só, viu? Porque por mim, eu não tenho mais nada que fazer aqui. Quem viu a glória de Deus não quer mais ficar aqui, irmãos. Porque você sabe que a glória de Deus é extraordinária, é maravilhosa demais.
Amém? Vou ficar aqui, eu tenho que cuidar dos meus filhos, se Deus permitir, ver meus netos crescer, se Deus permitir, mas também se levar, é porque chegou meu dia, isso será maravilhoso, porque é Ele que escolhe o dia e a hora, mas nós temos que entender isso também, há corpo natural e há corpo espiritual. Mas que é o corpo glorioso? Qual a diferença entre corpo espiritual e corpo glorioso? Já pensou nisso? Corpo glorificado é uma coisa, é uma natureza diferente, superior ao corpo espiritual. O corpo espiritual é aquele que Paulo falou, eu fui arrebatado, só que esse Paulo, espírito que foi arrebatado, ele não podia comer. Se você tocasse nele, não ia tocar em nada, porque ele não tinha consistência. Está entendendo? Tá? Dá outro exemplo. Jesus, ele foi transfigurado no monte, Pedro, Tiago e João estavam ali para assistir aquela cena, ser testemunha, e Jesus entrou numa outra dimensão, transfigurou, mudou a figura dele. Quando transfigurar, quer dizer, mudar de figura, seu rosto brilhava mais que o sol, a sua roupa era brilhante, um radiante, um branco que não existia na terra, e apareceram duas pessoas em glória, falando com ele. Essas pessoas eram espírito, mas eram pessoas, e tinham um nome, Moisés e Elias. E conversavam com Jesus sobre as coisas que aconteciam em Jerusalém, porque na dimensão que Moisés e eles estavam naquele momento, ou estão, já estavam vendo o futuro, porque eles já não têm mais tempo. Nessa dimensão espiritual já não tem passado, presente e futuro. Enquanto você está nesse corpo, você está no tempo cronológico. Depois você sai daqui e você entra no tempo que é sem tempo, chama-se eternidade. São vários assuntos que nós temos que cavar um pouquinho mais. Mas o corpo glorioso é interessante. Vamos lá. João 20, 26. Olha, 8 dias depois de Jesus tinha ressuscitado, ele apareceu para os discípulos. Ele teve várias aparições, mas essa aqui foi extraordinária. Os discípulos com porta fechada, o Tomé não estava. O Tomé faltou no culto aquele dia. Gente, é bom não faltar no culto, pode acontecer coisa extraordinária. Portas trancadas, Jesus apareceu no meio deles, pôs-se no meio dele e disse: paz seja com vocês. Portas trancadas, e Jesus entrou, porque ele estava num corpo glorificado. Amém? Aí eles ficaram com dúvida: estamos tendo uma visão, estamos vendo no espírito, ou estamos vendo o próprio Jesus em corpo? Eles falaram assim: vocês estão pensando que vocês estão vendo espírito? Não, aqui não é só meu corpo espiritual, aqui é meu corpo glorificado. E o corpo glorificado, ele tem uma outra consistência. Ele falou assim: olha, vocês têm coisa para comer aí? O corpo glorificado come, espírito não come. Come não é porque tem fome, come porque pode comer. Dias depois, outra cena, Jesus partiu o pão com eles. No partir do pão, abriu os seus olhos, filho, é Jesus. Jesus partiu o pão o quê? Para comer. Em outra situação, eles estavam pescando, não pescaram nada, e quando Jesus chega na praia, fica ali olhando, eles vendo ali, e quando eles voltam no barquinho, Jesus fala: vocês não, meus filhos, vocês não pescaram nada? Volta lá, lança a rede. Aí encheram o barco e voltaram. Quando voltaram, encontraram Jesus já sentado ali, e tinha umas brasas, um peixinho assado e pão. E Jesus comeu com eles, peixe assado. E Jesus tomava também o suco de uva, ou daquele tempo é um vinho, suco puro. Então, o irmão ficou muito contente esse dia, porque ele tinha problema de alcoolismo. Quando eu falei que no céu ia ter vinho, né? Ô pastor, você me animou, hein? Ter vinho no céu? Mas é do bom, irmão, você não vai se embriagar não, amém? Porque ele falou assim: eu vou tomar isso com vocês. Como você pode? Um espírito não toma. Lembra da quando a gente fala na ceia? Jesus fala assim: essa é a última ceia com vocês, mas eu desejo ardentemente que vai chegar uma próxima vez, eu vou comer com vocês, cear com vocês no reino do meu Pai. Então no corpo glorificado ele tem outra consistência. Ele come, se ele pode ser tocado. Aí o Tomé, que não estava aquele dia, apareceu no outro dia. Aí quando o Tomé chegou lá no outro dia, voltou-se para Tomé e disse para Tomé: ô Tomé, você está pensando que eu não ressuscitei? Que era só o Espírito que veio aqui? Põe o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Você não pode tocar no Espírito, mas no corpo glorificado pode tocar. Amém? Então, a transformação do corpo mortal vai ser por um corpo glorificado igual a Jesus. Por que ele é primícia? Porque todos que morreram antes, nenhum tinha recebido o corpo glorificado ainda.
Nem Moisés, nem Elias, nem Abraão. Estava apenas no corpo espiritual, lá no paraíso. Eram eles, porém num corpo ainda, numa consistência inferior ao corpo glorificado. Porque o corpo glorificado, o primeiro a receber a primícia é Jesus. Foi o primeiro a ser glorificado na terra. Amém? Aleluia. E agora eu vou falar para você da glorificação do corpo. Quando Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, ele fala, olha, aquele que nos justificou, ele também nos santificou, ele também nos glorificou. Ele está dizendo de uma glorificação que vai acontecer ainda, que faz parte de uma progressão, vamos dizer assim. Deus justificou você, Deus agora santificou você, e lá na frente vai glorificar você. Amém. Nós estamos aqui diante de alguns conceitos muito importantes, porque quando Paulo fala em Romanos capítulo 8, 17, diz que nós seremos glorificados. Em Filipenses 3, 20 e 21, está falando que haverá uma transformação do nosso corpo para que seja semelhante ao corpo da glória de Cristo. Filipenses 3, 20 e 21 fala sobre o corpo glorificado. Não, irmãos, quando você fala, começa a ver, entender isso, é importante você entender também umas falsas doutrinas que andam por aí. O João, quando ele escreve a sua primeira carta, ele contesta algumas falsas doutrinas. Uma delas dizia o seguinte: Jesus, primeiro que ele não sofreu na cruz, porque quando ele foi para a cruz, ele já estava num estado místico diferente, que ele não sentia nem dor. E quando ele ressuscitou, na verdade, foi só um espírito de luz que apareceu. Aí João fala, nada disso, isso está errado, isso não é de Deus, isso é doutrina de demônio. E ele fala assim, 1 João capítulo 4, versículo 2, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, a seita do qual vocês já ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Esse anticristo, não aquele homem da perdição do futuro, da grande tribulação, mas o anticristo, esse espírito contrário a Cristo, nega que Jesus ressuscitou em carne. Quando fala que ele veio em carne, não está falando da encarnação lá em Belém, como criança, está falando que ele voltou da ressurreição em carne, porque Jesus fala assim, olha aqui meus discípulos, olha, pode me apalpar, porque carne e osso não pode ser apalpado. Jesus fala que ele tinha carne e osso, mas estava falando de um corpo glorificado, de uma carne glorificada, de ossos glorificados. E então, lá no céu, nós temos alguém com um corpo semelhante ao do homem, porém glorificado. João capítulo 3 diz assim, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu. De que céu que ele está falando? Não está falando do paraíso onde os que dormem no Senhor estão. Está falando dos céus, só Jesus entrou lá, porque ele de lá desceu, e ele voltou para lá, num corpo glorificado. Deus habitou entre nós, Deus fez corpo humano, habitou entre nós, e na ressurreição, Deus tem um corpo humano glorificado e volta para o céu. Ele é o primeiro glorificado a entrar no céu. Ele é a primícia dos que dormem. Ele está na nossa frente. E nesse corpo glorificado, ele foi exaltado. E recebeu um nome acima de todo nome. Ele está revestido de uma glória tamanha que quando João o viu, ele fala, eu vi ali, quando ela via a voz, eu vi 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao homem, porque agora já, no glorificado, já não é exatamente como era Adão, não é como a figura de Adão, é uma semelhança, mas já não é igual, mas é diferente, é uma semelhança, e havia um brilho tão grande, seu rosto brilhava como o sol, seus cabelos brancos como a lã, olha, seus pés como latão reluzente, a sua voz como voz de muitas águas, isso é corpo glorificado. E quando eu vi cair, não aguentei cair como morto. Quem suporta a presença de um corpo glorificado? João caiu, mas diz assim, ele me tocou no ombro. Espírito não toca no ombro de ninguém, só corpo glorificado toca em corpo, amém? Tocou nele, e João se levantou, fala agora João, escreve para 7 igrejas da Ásia a mensagem que eu estou te passando aqui. João estava ali em espírito, mas mesmo em espírito ele não suportou a presença do corpo glorificado de Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, na ressurreição nós o veremos como ele é, e nós seremos como ele é.
tal qual Adão, nós temos semelhança, receberemos também a semelhança do celestial. Meu irmão, você tem que alimentar a sua esperança, a esperança da ressurreição. Olha, a esperança é muito importante. Nós já falamos sobre alegria, falamos sobre amor, sobre a paz, mas muitas vezes as pessoas desanimam na sua fé, não perseveram na tribulação, não suportam as pressões porque não tem esperança. Paulo fala assim: sede pacientes nas tribulações, mas alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos. A tribulação exige paciência, mas a esperança traz alegria. Amém? Quem tem esperança, diga amém. Esse corpo é temporário. Você é lindo, bonito. Eu sei que tem só gente bonita aqui. Pode que você faça uma plástica para ficar melhor ainda. A Bíblia diz que esse corpo, mais você malha na academia, ele é fraco e feio, mas vai ser receber no corpo da ressurreição um corpo forte e belo. Aleluia. Um corpo superior ao corpo dos anjos. Deus tem tantas coisas para nós que Paulo fala assim, parece até um exagero, mas não é. É o mínimo que ele podia falar. Fala assim: olha, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para vocês. É o que Deus tem preparado para você. Deus tem preparado para você. Você nunca imaginou, você nunca pensou, seus olhos nunca viram, você não subiu no seu coração. É muito maior, é muito melhor, é mais extraordinário. Deus preparou para aqueles que o amam. Bendita a ressurreição, bendita a glorificação. Ele vai te glorificar. Essa leve e momentânea tribulação, olha o que está passando. Na ironia de Paulo, por pior que seja, mais difícil que seja, mais terrível que seja, é uma leve e momentânea tribulação que produz em nós um peso de glória muito excelente, porque você será glorificado. Oh, aleluia. Esse corpo mortal será glorificado, e se Jesus voltar e você não passar pela morte, será transformado. No abrir e fechar de olhos, esse corpo mortal deixa de ser mortal, esse corpo corruptível deixa de ser incorruptível, e você é elevado e encontra os que ressuscitaram, que morreram em Cristo, e vem encontro ao seu encontro nos ares com Jesus. E diz até que eles estarão primeiro, mas é tudo a fração de segundo. Estarão lá nos esperando. Aleluia, seu pai, sua mãe, sua avó, não sei quem está lá, mas vai estar lá, inclusive o apóstolo Paulo, e Pedro, e João, e Davi, e Moisés, e todos estarão lá esperando você. Venham logo, e numa fração de segundo você será transformado, e eles que estão lá aguardando também serão glorificados. Aleluia, aleluia. Que Deus possa abençoar o seu coração com a bendita esperança da ressurreição, que inclui a glorificação do corpo. O corpo mortal será revestido de imortalidade. Essa doença é temporária, essa dor no pé é temporária, essa dor nas costas é temporária, esse câncer é temporário. Você vai ser revestido de imortalidade, de incorruptibilidade. Essas lágrimas são temporárias, porque Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. A bendita esperança nos alegra, sim ou não? Oh, alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Como você pode pensar nele e ficar triste? Ah, você tem um futuro glorioso. Ele já preparou. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você devia ficar fascinado com isso. Eu fico fascinado com isso. Quando Paulo fala da glória futura, em Romanos, em capítulo 8, ele diz em Romanos 8:18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha, não dá para se comparar. Aleluia, glória a Deus. Na sequência, falando, Paulo começa a dizer que todas as coisas elas cooperam para o nosso bem. É um tratamento, um aperfeiçoamento, um aprendizado diário, porque você está sendo transformado já aqui à semelhança de Cristo, na questão do caráter de Cristo. Antes de você ter o corpo glorioso de Cristo, você tem que ter o caráter de Cristo, ter o coração de Cristo, ver como Cristo vê, ama como Cristo ama, e sente como Cristo sente, servir como Cristo serve. Amém? Quantas coisas acontecem, tantas coisas, algumas boas, outras não tão boas, algumas ruins demais, algumas até trágicas,
mas para o nosso bem, porque diz todas as coisas. Pois aquele que de antemão nos conheceu, também nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, as primícias, entre muitos irmãos. E aqui no versículo, eu encerro com o versículo 30, do capítulo 8 de Romanos, guarde bem. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então ele me predestinou, ele me chamou, ele me justificou e ele me glorificou. É lógico que nesses estágios você ainda está na fase da justificação, porque você, aliás, já está até justificado, aguardando o quê? A glorificação. Fiquemos em pé, vamos orar. Aleluia. Bendita a esperança, gloriosa a esperança. Quando Paulo fala sobre os que dormem, fala, olha, aos que morrerem em Cristo, não fique tão triste. Consolai-vos com essas palavras. Que palavras? Que a trombeta vai soar. Os que morrerem em Cristo estarão primeiro, e depois nós estamos vivos, seremos arrebatados, nós encontraremos com eles e estaremos para sempre com o Senhor. Bendita esperança. Aleluia. A separação aqui sempre é dolorosa, mas a esperança é maravilhosa. A esperança faz superar a dor da separação dos que dormirem em Cristo. Você sente uma força tão grande que produz até alegria. Alegria de... Se você souber que seu pai, sua mãe ou seu filho foram fazer uma viagem, estão no melhor hotel do mundo, aqueles 6 estrelas, sabe? Aquele paradisíaco. Você fica triste? A mamãe foi passear, o papai foi passear, foi passar um tempo lá. É um hotel paradisíaco. Até as fotos ficam difícil de mostrar a grandeza e a beleza. Você fica triste? Você chora? Não, que alegria que ele está lá. Que pena que ele não voltará. Eu queria ir para lá também. Amém? Você irá para lá. Se pudesse ir ao paraíso e falar assim, não, que coisa linda, como Deus é bom. E eu irei para lá também. Glória a Deus. Levante a sua mão comigo e comece a agradecer a Deus. Porque Ele te predestinou, e Ele te chamou, Ele te justificou, e Ele vai te glorificar. Aleluia. Haverá uma glorificação, haverá uma transformação do corpo mortal. O mortal será revestido da imortalidade, o corruptível da incorruptibilidade, e nós o veremos como Ele é, e nós seremos semelhantes a Ele. Assim como teremos a semelhança do primeiro Adão, que é da terra, nós teremos a semelhança daquele que é celestial. Aleluia.